eu gosto de pensar, na verdade, né? E essa é uma tese de investimento que eu já venho carregando muito tempo, que eu quero investir e ter as minhas principais empresas da minha carteira como se elas estivessem vestidas com um colete à prova de balas. E aí eu fico pensando, cara, energia. Aqui tem gerador, não tem? Tem. Então se acabar a energia aqui tá tudo certo. Você só que vai parar de assistir o podcast aí, né? Mas energia, pô, é um setor perene que não tem como a gente deixar de usar. Banco, sistema financeiro, não tem como a gente deixar de usar. Seguros, a tendência é que a gente seja sempre mais assegurado. Comentou aqui sobre banco, você falou um pouquinho sobre seguradora também, como BBSEG e Caixa. Eu queria te perguntar sobre as elétricas, porque os investidores iniciantes, às vezes, que vêm para investimento, de dividendos em especial, eles sempre olham para as elétricas e falam, bom, isso aqui é pagador de dividendo, deixa eu comprar. Você concorda com a sua opinião? Você acha que é bom as elétricas e qual você mais gosta? Boa. A gente... Ou não gosta também, pode ser. Não, gosto muito de empresa, Inclusive, eu sempre brinco com os alunos fazem muito figurinha de mim, porque nas lives, às vezes eu fico meio estressado com quem não quer ler RI, e aí, como eu sou médico, né, às vezes eu mando assim pros caras, assim, ó, escrevo no receituário controlado, para tratamento de alfa baixo, né, underperformance, vai ler RI, tá ligado? Isso. E aí, a gente conversando sobre elétricas essas últimas semanas, pô, a gente tem as duas... Eu gosto do filé mignon de elétrica, transmissão. Só que a gente tem as duas principais transmissoras com dois problemas. A gente tem Transmissão Paulista e Taesa com dois problemas principais. A Transmissão Paulista, a gente tem essa preocupação da RBSE que vai acabar em 2028. Todo esse CAPEX que ela tá fazendo... Será que vai substituir só a RBSE ou vai ter RBSE mais um percentual? Porque hoje o preço está muito descontado, realmente, em Transmissão Paulista. Então dá para você coletar muito dividendo e aí você tem que entender esse risco aí de ser caro a RBSE, né? E o que você está esperando com esse CAPEX? Porque tem muita gente que está pensando assim, nossa, já está ganhando esse tanto de receita, mas o CAPEX que ela tiver, a RAP vai aumentar tanto. Mas não, na verdade, as coisas vão se equilibrar ali, né? Então tem que ter esse disclaimer. E no caso da Taesa, tem o problema das concessões que vão finalizar em 2030. E aí a gente tem juros altos, a Taesa normalmente ela é meio cri-cri para poder arrematar leilão, ela só pega os que realmente dá mais alavancada. Mais alavancada, mais de 50% da dívida sobre o que ela tem de patrimônio. Então, pô, a Taesa ela tem um pouquinho mais de risco. Ela sempre foi minha preferida, mas ela tem um pouquinho mais de risco. Hoje, se você for entrar ela aos 32 e pouco, ela até subiu um pouquinho ontem, 0,8%. Vai entrar aí a 32, 33, cara, você tem que entender que tem um pouquinho de risco, que ela pode cair, que ela vai cortar dividendo. A Taesa, ela acostumou muito mal seus acionistas. Ela em 2020, porque ela era indexada ao GPM, o GPM subiu 32%, ela pagou 14% de dividendo yield. Aí pagou 14, pagou 12, pagou 10. Ela vem, corta dividendo, fala que vai cortar dividendo, porque ainda não aconteceu, né? Mas fala que vai cortar dividendos, você vai pagar lá seus 6, 7%, o pessoal vai ficar triste, vai vender. Mas na verdade, pô, 6, 7% já é muito. Sim, isento de IR, né? Isento de IR. Tem esse detalhe ainda que a gente nem cita, né? Então, Transmissão Paulista e Taesa, as duas são boas opções, depende do risco que você quer correr, né? Uma vai secar um pouco da fonte em 2028, a outra vai secar um pouco da fonte em 2030. Elas têm esse intervalo de tempo para poder fazer investimentos, para aumentar a fonte, né? Então, a gente tem que dar uma olhada sobre isso. E hoje, cara, o que eu tô analisando bastante, que eu tô vendo muito desconto é a CEMIG. Concordo 100%. Pô, eu ia falar de CEMIG agora. CEMIG é onde eu tô fazendo meus aportes agora nas elétricas, porque é uma empresa que tá perfumando pra caramba, virou, assim, uma impressora de dinheiro mesmo. E aqui no Brasil, como a gente falou, o mercado é muito ineficiente, qualquer noticiazinha dá pra você aproveitar, né? Dá. Aí tem aquele problema Voltou da federalização, caiu tudo de novo. Não, e olha que loucura, falaram da federalização, caiu. Aí a gente teve a oportunidade de compra. Sim. Aí falaram da privatização, você escutou? Subiu. Aí agora falaram de novo da federalização, caiu. Igual o Sanepar, cara, igual o Sanepar. Então, assim, a gente tem muita oportunidade de CEMIG, eu acho que tá muito descontado. É mais óbvio na sua visão hoje? É mais óbvio do que as outras. Entendi. Né? Então tem várias elétricas muito boas. A Auren também não é um case ruim. Ela chegou a bater 7,38, se eu não me engano. Tá alavancada pra caramba e tal. É um negócio muito mais pra longo prazo, mas também é uma boa empresa. Mas hoje, olhando pro curto prazo, assim, pra aproveitar a oportunidade de curto prazo, do maior desconto em custo-benefício, custo e oportunidade, eu ia na CEMIG mesmo. Pô, eu concordo também. Eu acho que tá bastante descontada. E essa questão da federalização é mais, talvez, uma assombração do que um fato verdadeiro, assim. Porque fala, sai. Então você não vai conseguir saber, é meio chute, vai acontecer ou não vai, porque cada hora sai uma notícia. E aí, nesse momento, você vai aproveitando para comprar preços interessantes, como você comentou aqui. Você falou de Sanepar. Eu particularmente, não tenho nenhuma empresa de saneamento na minha carteira.
Inclusive, até não que eu não acho o setor interessante, mas é uma questão de cuja oportunidade para mim, assim. Eu olho para outras coisas mais previsíveis, com menos necessidade de investimento, que me pagam mais dividendo, eu acabo comprando as outras coisas. Por que você gosta de saneamento e por que Sanepar é especial? Boa. É até interessante falar sobre custo, né? Saneamento tem mais custo mesmo, não tem jeito. Tem. Imagina, eu vou quebrar o asfalto ali pra passar um cano Não, pra e poder... se você pensar que o brasileiro, na metade do país, não tem acesso a saneamento básico. Então você tem uma necessidade de investimento grande pra caramba. Lá em Macapá, onde eu morava, cara, era 4% de saneamento isso básico. aí. É capital do estado, 4% de saneamento básico. Então tem uma necessidade de investimento muito grande. E aí você olha pra São Paulo, por exemplo. Pô, aqui você passa um cano no asfalto aqui, você atende muitas pessoas, porque é tudo vertical, né? Agora você pega o resto do Brasil, cara, é tudo horizontal. Então a necessidade de investimento para atender 10 pessoas no local mais interior é muito maior do que aqui na região mais metropolitana. E onde que tá os investimentos delas? Tá em região metropolitana, ou seja, ela vai precisar de muito mais investimento agora. A gente teve um marco de saneamento que induziu elas a investirem pra caramba. E por que eu gosto de saneamento, cara? Eu gosto de pensar, na verdade, né? E essa é uma tese de investimento que eu já venho carregando muito tempo, que eu quero investir e ter as minhas principais empresas da minha carteira como se elas estivessem vestidas com um colete à prova de balas. E aí eu fico pensando, cara, energia. Aqui tem gerador, não tem? Tem. Então se acabar a energia aqui tá tudo certo. Você só que vai parar de assistir o podcast aí, né? Mas energia, pô, é um setor perene que não tem como a gente deixar de usar. Banco, sistema financeiro, não tem como a gente deixar de usar. Seguros, a tendência é que a gente seja sempre mais assegurado. Fizeram uns estudos lá nos Estados Unidos onde o aumento da renda per capita das pessoas aumentaram assim enormemente em percentual os seguros. Isso aqui acontecer no Brasil, a gente vai aumentar enormemente a necessidade de seguro. Concordo. E saneamento é a mesma coisa. A gente não vai deixar de tomar banho, não vamos deixar de escovar os dentes, não vamos deixar de fazer nada, mesmo se estiver em crise. Então, sim, é um setor perene. Agora, vale a pena? Porque isso é muito importante, né? Apesar de ser um setor perene, tá barato, que é o que você falou, custo de oportunidade. E aí, na minha opinião, a Sanepar faz sentido. Por quê? Porque ela vai ter aquela indenização. E aí eu vejo como custo de oportunidade nesse momento quando a indenização. São 3 bilhões e uns quebradinhos. Pode ir lá. como dividendo, né? Isso. E aí, se caso volte a ficar barato depois e tal, em relação ao que vai entregar, pô, faz sentido comprar. Mas no momento, eu acredito que abaixo de 5,30 ali, na minha opinião, tá muito barato. E aí eu comprei bastante Sanepar também ali, justamente para aproveitar desse efeito. Inclusive, outra prova aí que o mercado brasileiro é ineficiente. Eu lembro quando eu gravei o vídeo no canal sobre Sanepar, quando soltou o comunicado de mercado, que esse já tinha sido discutido há muito tempo atrás, mas soltou um comunicado de mercado falando que ia ter uma avaliação no final de 2024 sobre a indenização. E aí, pô, o Sanepar subiu lá para 6,17. Daí o pessoal parece que tem uma amnésia de 2 meses. A cada 2 meses eles esquecem os fatos relevantes que eles leram. E aí caiu para 5,20 sem nenhum nada. Não tinha fato relevante nenhum. Você abre o relatório, você abre a relação com os investidores, vai lá nos documentos enviados da CBN, não tem nada. E caiu para 5,20. Trade realizando posição. É isso. E aí depois soltaram que foi um novo comunicado de mercado que foi reavaliada a indenização, ela voltou a subir para 6 e pouco. Então, pô, Sanepar é um clássico setor perene aí, que isso não é comum de acontecer, mas é um clássico setor perene que tem uma volatilidade imensa e que você consegue aproveitar. Então eu tô aproveitando nesse caso, né? Comprei muito ali a 5,12, 5,10, eu tinha um pouquinho a 4 e pouco, e aí depois eu aumentei agora a posição a 5,12. Você gosta de empresas ligadas a commodities, assim, para uma carteira de dividendo? Porque isso não é unânime, assim, das pessoas gostarem. Boa. Eu particularmente, acho interessante ter empresas ligadas a commodities, as grandes empresas de commodities, geradores de caixa, numa carteira. Talvez uma posição menor, pelo menos assim que eu faço. Mas tem gente que não gosta, porque tem mais volatilidade, tem mais risco, e até compreensível. Como que você pensa e se você tem alguma dessas empresas? Tipo Vale, Petrobras, Klabin. Você tá uma top aqui que eu tenho na carteira, que eu uso muito para poder gerar dividendos na carteira, que é a própria Vale. Boa. A Vale, a gente tem ciclos de commodities muito específicos, né? E ela acompanha, se você abre o gráfico do minério de ferro e abre o gráfico da Vale, é praticamente idêntico. E por que eu gosto da Vale? Não é nem por causa dos dividendos que ela paga, porque eu sei que é uma empresa muito boa, eu quero ter ela na carteira, mas se um dia eu tiver que abrir mão dela, tudo bem também. É diferente do Banco do Brasil, por exemplo. Eu não queria abrir mão do Banco do Brasil nunca. Entendi. E aí, pra que eu uso essa Vale? Pra fazer opções. E aí eu faço opções para dividendo sintético. Então, essa empresa de commodity encaixa muito certinho na estratégia que eu uso para fazer dividendo sintético. Eu faço uma estrutura para poder defender a minha carteira, caso suba muito, e se tiver que entregar também, eu faço o prêmio com cal e entrego, tudo bem, tudo certo. Porque eu sei
que no histórico de curto prazo ela tende a volatilizar muito. Sim. Então eu posso, por exemplo, vender uma call a 56, tiver que entregar ela a 56, tudo bem, eu sei que daqui a pouco pode ser que ela volte a cair, porque tem muita relação com minério de ferro. Faz sentido. Então, assim, é uma empresa de commodity que dá para ganhar muito com dividendo sintético, né? Eu fiz tem um quadro no canal que eu comecei, se eu não me engano, a operar opções com Vale, aí eu separei, eu tenho uma carteira só com 500 ações de Vale. Aí a promessa desse vídeo era assim, ó, desse quadro era assim, vamos ficar 1 ano operando opções com Vale. Eu vou comprar 500 ações, vamos ver se eu vou ter, quantas vezes eu vou ter que entregar essas ações, Legal. vamos ver quanto de rentabilidade vai ter no ano, e no final do ano a gente vai ver se realmente faz sentido Valeu operar a pena. opções com Vale ou não. E, cara, quem só tem Vale, na época que eu comprei, eu gravei esse vídeo em abril, mais ou menos, tava R$59,99, eu lembro que meu preço médio é R$59,99, bem certinho. Cara, quem só tem Vale, apesar dos dividendos que pagaram, que foi foi muito, foi 4% o último pagamento de dividendo, mesmo assim eles estão no negativo. E, tipo, essa carteira que eu fiz separada, 30 mil investidos só separado pra isso, cara, tá com, se eu não me engano, tava 17% de rentabilidade. Caraca. Então, assim, Por faz conta muito das sentido, opções. Por conta das opções, só dos prêmios coletados. E aí a promessa do quadro pô, eu vou fazer todo esse prêmio eu vou comprar de fundo imobiliário pra poder fazer fluxo de caixa e tal, vamos ver quanto que vai render. Faz sentido. E aí a carteira que era 100% Vale, hoje já tá tipo 80% Vale e 17% fundos imobiliários.